Olá, sabe aquela sensação de que uma fábrica poderia produzir muito mais do que produz? Para onde será que vai todo esse tempo, toda essa capacidade? Pois é, existe o que a gente chama de fábrica oculta, um potencial que já está lá, mas que se perde no dia a dia da operação. E hoje a gente vai usar duas métricas superpoderosas, o OE e o TIP, para encontrar essa fábrica. Vamos pensar juntos. O tempo de produção é como um recurso valioso, que muitas vezes parece que some no ar, né? Máquinas paradas, produção mais lenta que o esperado, produtos com defeito, tudo isso vai comendo o tempo. A grande pergunta que não quer calar é: quanto tempo a gente está perdendo e, mais importante, onde exatamente ele está indo parar? Para a gente conseguir entender essas perdas, o primeiro passo é imaginar um cenário perfeito, sabe? Um mundo ideal com 100% do tempo disponível. Pensa num balde d'água cheio até a boca. Cada problema, cada parada, cada imprevisto é um furinho nesse balde por onde a nossa capacidade vai vazando. E para não ficar só na imaginação, vamos colocar números nisso. Um mês comum de 30 dias tem exatamente 720 horas. Esse é o nosso 100%, a capacidade teórica máxima. É o nosso balde, ali, cheinho, antes do primeiro furo aparecer. E agora, a vida real bate na porta. O primeiro, e geralmente o maior vazamento no nosso balde de tempo, são as paradas planejadas, ou seja, aquelas que acontecem por uma decisão da própria empresa. É fundamental entender isso aqui. Não são perdas inesperadas, tá? São momentos em que a empresa, por estratégia ou necessidade, escolhe não produzir. É a primeira grande fatia do nosso tempo total que vai embora antes mesmo da gente pensar em ligar uma máquina sequer. E o impacto disso é gigante. Olha só como aquelas 720 horas despencam para 540. De cara, uma perda de 25% da capacidade total, simplesmente por não operar 24/7. E acredite, a gente está só começando. Nosso balde já perdeu um quarto da água, mas agora aparecem outros furos. Com as 540 horas que sobraram, a gente ainda enfrenta paradas que acontecem bem na hora que a fábrica deveria estar a todo vapor. O interessante aqui é a gente separar as coisas. As paradas programadas são para atividades internas, coisas necessárias como cuidar do equipamento, sabe? Já as paradas ociosas vêm de fatores externos, tipo falta de pedido. O resultado final, no entanto, é o mesmo. A produção não acontece. Bom, somando essas paradas, tanto as programadas quanto as ociosas, nosso tempo disponível cai de novo, agora para 513 horas. Ou seja, já perdemos 25% do total e agora mais 5% do tempo que a gente tinha planejado para operar. O balde continua esvaziando. Agora a gente chega na última categoria de perda de tempo e talvez a mais frustrante de todas. São aqueles problemas que ninguém esperava e que simplesmente param tudo, bem quando a equipe está lá, pronta para produzir. Esses aqui são os verdadeiros ladrões da produtividade no dia a dia. Cada máquina que quebra, cada ajuste que demora mais do que devia, cada minuto esperando o material chegar é um vazamento que drena a eficiência bem no meio do turno de trabalho. O resultado disso, outra queda bem expressiva, dessa vez de 15%. Das 720 horas que a gente tinha no começo, agora restam só 436 horas em que as máquinas estão de fato rodando. Pensa bem, quase 40% do tempo total já foi embora. Ok, agora que a gente isolou o tempo em que as máquinas realmente estavam ligadas, como é que medimos a eficiência desse tempo? É aqui que o OEE entra na jogada. Ele é a eficiência global do equipamento e nos ajuda a entender a qualidade dessas 436 horas. O primeiro pilar do OEE é a disponibilidade. De forma bem simples, ela responde à pergunta: a máquina funcionou quando era para funcionar? Ela mede justamente o impacto daquelas paradas improdutíveis que a gente acabou de ver. O segundo pilar é a performance, porque não adianta nada a máquina estar ligada. Ela tem que rodar na velocidade certa. A performance pergunta: o quão rápido a máquina estava produzindo? Perdas aqui acontecem por causa daquelas pequenas paradas ou quando o ciclo está mais lento que o padrão. E por último, mas não menos importante, a qualidade. Afinal, não adianta produzir um monte e rápido se os produtos saem com defeito. Esse pilar responde: das peças que foram feitas, quantas saíram perfeitas de primeira? Cada peça que precisa de retrabalho é uma perda direta. Certo, então vamos juntar tudo. A gente multiplica esses três fatores, 85% de disponibilidade, 98,5% de performance e 98% de qualidade. E o resultado é um OEE de 82,1%. O que isso quer dizer? Que do tempo em que a máquina estava programada para rodar, ela foi realmente produtiva em 82,1% desse tempo.
Mas o OE conta só uma parte da história. Ele foca na eficiência do tempo programado. Para a gente ter a visão do todo, a visão completa, precisamos de outro indicador, o TEP. E essa diferença é crucial. O OOE mostra o quão bem a gente aproveita o tempo que planejamos usar. Já o TET, que é a performance efetiva total do equipamento, ele mede o desempenho contra cada segundo disponível no calendário. Ele leva em conta até as paradas planejadas, aquelas lá do começo. Ok, então chegou a hora de juntar todas as peças. Quando a gente combina todas essas perdas, desde o tempo total do calendário até a eficiência final da produção, a gente finalmente revela a verdadeira utilização do equipamento. E aqui está, a jornada completa. Começamos com 100% do tempo, as 720 horas de potencial. Vimos esse tempo diminuir com as paradas planejadas, depois com as programadas e as improdutivas. E do tempo que sobrou, o OEE mostrou que não foi tudo perfeito. O resultado final, um TIP de 58,5%. Pensa nisso, só 58,5% de toda a capacidade possível da fábrica se transforma em produtos de qualidade. E essa é a grande sacada. Esse buraco, essa diferença entre os 100% e os 58,5% é uma capacidade produtiva que já existe, que já foi paga, mas que não está sendo usada. É literalmente uma fábrica inteira escondida dentro da fábrica atual. Isso tudo nos leva à reflexão final. Entender esses números não é o fim da linha, é só o começo. Cada pontinho percentual que a gente consegue recuperar, seja na disponibilidade, na performance ou na qualidade, ajuda a destravar o potencial dessa fábrica oculta. A pergunta agora não é se existe capacidade extra, mas sim, qual vazamento vale a pena consertar primeiro.